Olá, pessoal, Júlio Primo, junto com vocês aí, trilhando o caminho do raciocínio lógico para carreiras policiais. E agora nós vamos entrar no mundo do raciocínio lógico, no qual nós usamos muita criatividade. Deixamos, né, de lado aí a parte da decoreba, né, são as noções de lógica, e agora entramos no mundo da criatividade. O que é a criatividade? É aqueles assuntos que fazem parte da lógica das situações, né? E aí, então, você depende daquele momento, né, de lucidez, né, em 3 minutos para descobrir o caminho. Não tem, assim, uma fórmula mágica, tem teoria, embasamento, mas depende muito o quê? Da sua criatividade, né? Tá certo ou não? Esse daí é o elemento que vai aparecer nesse grupo. E dentro desse pacotão aí, né, como já falei na nossa primeira aula, você tem assuntos como orientação espacial, né, associação lógica, diagrama lógico, sequências numéricas, verdades e mentiras, né? Então, é uma gama muito grande aí de assuntos, né, que acabam aparecendo nas provas da polícia, né? E dependendo, né, do concurso, de quem organiza, né, pode cair 4, 5, né, desses assuntos na prova, tá certo? Podem cair 2 ou 3, então não existe assim um limite, né? O assunto que vai aparecer, normalmente, né, depende muito da sua análise do edital. E para abrir o mundo aqui, né, desse negócio esquisito, nós vamos falar sobre a parte de orientação espacial e orientação temporal. Esses assuntos aqui, no caso, né, principalmente orientação espacial e temporal, eles são assuntos que você lê a questão e não percebe, né, que é alguma coisa envolvendo lógica. É um exercício muito tranquilo, um enunciado tranquilo, né, que vai envolver o quê? Ou alguma coisa em relação a espaço, ou alguma coisa em relação a tempo, né? Então, são situações que quando aparece o exercício lá, você não, né, não tem nem ideia que existe uma teoria para esse negócio, né? Então é muito intuitivo aí em relação a essa situação, tá certo? Esses exercícios de orientação espacial e temporal, eles são situações que vão procurar o quê? Avaliar a sua capacidade, né, como eu coloquei aí, de você conseguir se situar no tempo e no espaço, né? Então, você imagina lá que você está numa ação, vai fazer, né, no caso aí na rua alguma coisa, então tem que ter noção de localização espacial e temporal, né? Imagina se um grupo entra antes do outro, né? Tava tudo coordenado numa abordagem, no caso, né? E acaba tendo né, essa defasagem no caso, né? Ou então você não ter ideia de onde você se encontra, se é um terreno baldio, tem muro, né? Então, basicamente seria essas coisas aí, né? Ele quer saber como é que se vai se orientar, né? Em termos temporais e espaciais aí no caso, tá certo? Em termos de raciocínio lógico, né? Você tem algumas situações no caso que você vai ter que enfrentar. E aí nós separamos, né, a orientação espacial e a temporal. A gente vai analisar cada uma delas separada e você vai perceber que existe tipos, né, de situações para serem analisadas. Algumas que é só localização, por exemplo, e outras que envolvem cálculo, né? Então, tem exercício de orientação espacial que é assim, sem cálculo e com cálculo, né? O temporal sem cálculo e com cálculo, né? Então, é importante aí você verificar. É o mesmo tema, mas a maneira, né, as ações que nós temos aí no caso, vai depender, né, desse tipo de situação problema. Vamos começar a falar sobre a orientação e organização espacial, né? Aí, no caso, são as duas possibilidades que nós temos quando a gente fala em termos de espaço. Ou você está se orientando, né? Uma bússola, por exemplo, tá certo? Ou você está, né, organizando o espaço à sua volta, aí no caso, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma bússola, né, eu estou me orientando no espaço, né? Então, vou andar 5 passos para o norte, 3 para o leste, 4 para o oeste, né? Então, isso é uma orientação espacial aí no caso, né? E essa orientação, o que vai acontecer nesse nosso esquema, né,
de orientação. Quem que é a minha referência? A partir da onde eu começo a andar os 3, 4, 5, 6 passos aí? Né? É a partir do poste, né? A partir do, no caso aí, de uma outra pessoa, né? É até engraçado esse tipo de exercício, porque numa prova aí que teve, né? O que aconteceu? Tinha lá uma pessoa que escondeu uma determinada prova, né? E os investigadores chegaram no terreno baldio que ela estava lá, era à noite, ninguém tinha lanterna, né? Aí o pessoal começa a inventar muita coisa aí, acaba perdendo o sentido, né? E aí, o que aconteceu? Eles tinham na mão, né? Em mãos um papelzinho que descrevia lá que o que ele estava procurando fazia parte de um círculo, né? Estava dentro, né, de um círculo, né, dessa região demarcada aí no caso, e o pessoal tinha que andar tantos passos, mas aí o cara já começou a avacalhar, né? Tantos passos que correspondem ao mínimo múltiplo comum, pronto. Aí já envolveu demais, já viu, né? Mas nem Sherlock Holmes, né, entrava numa dessa daí. Mas exatamente a ideia de orientação espacial, né? Então, está dentro de um círculo, né, a partir daqueles elementos, e aí o que vai acontecer? Ou você vai ter, né, cálculos, ou você vai ter aí no caso, né, simplesmente orientação. Então, se eu falasse para você, ande 5 passos para norte, 3 para leste, né, 8 para o sul, 12 para oeste, né, da onde eu estou, qual é a distância em relação ao ponto inicial. Isso é cálculo. Então, eu tenho que saber quanto que eu andei, depois eu faço, né, esse cálculo aí de distância, né? Ou então, simplesmente, ele vai falar assim, né? Você saiu de um determinado ponto, andou 8 passos para o norte, 5 para leste, 4 para o oeste, em que ponto você chegou? Aí não é distância, né? Não é cálculo de distância. Aí, no caso, seria simplesmente, né, você está se localizando. O que seria, no caso, né, a organização, né? O João chegou antes do Pedro e depois do... desculpa, o João chegou em primeiro lugar, o Pedro em segundo, né? O Carlos chegou antes do Marcos, mas depois do Pedro. Então, aí você está organizando em termos espaciais, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí eu estou me organizando nessa situação, tá certo? Então, resumindo aí no caso, né? Dentro dessa percepção de espaço, nós vamos enxergar o quê? Né? Um aspecto é qualitativo, não envolve cálculo, né? Tá certo? E depois um quantitativo. No aspecto qualitativo, que não envolve cálculo, nós vamos ter organização e orientação. Chegou em primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Andou para norte, leste, oeste, mas não tem cálculo. E um quantitativo, né? Que permite cálculos. Então, eu saí do ponto A, andei para norte, andei para o leste, 5 passos, para o oeste, tanto. Qual é a distância que me separa do ponto A ao novo ponto que eu cheguei? Aí é cálculo, beleza? Então, nós temos aí essas duas situações possíveis em termos de cálculo. Cálculo é cálculo, não depende de outra coisa, depende da matemática. Agora, a parte, né, qualitativa, você tem que tomar cuidado com palavras que servem de referência, né? Por incrível que pareça, tem isso também, professor? Tem, né? Porque quando você dá uma informação, pode ser que ela seja vaga, né? Não te ajude muito, ou pode ser que ela seja o quê? Precisa, te ajudando mais ainda. Então, nessa situação de orientação espacial, né? E a organização espacial, você tem algumas coisas aí, né? Que acaba dando a palavra, né? Para te ajudar. Por exemplo, quando se fala em organização espacial, né? Ela quer, como coloquei aí para você ver, requer um sistema de organização do movimento dentro de coordenadas vertical e horizontal, né? Quer dizer, então você vai se localizar horizontal, vertical, se for espaço, né? Pode ser 3 coordenadas no caso, né? E aí você tem algumas percepções, por exemplo, né? Círculo, triângulo, né? Figuras geométricas, tá certo? Se é mais fino, mais grosso, grande, médio, pequeno, largo, né? Tá certo? Se é mais que, menos que, se tá cheio, vazio. Então, isso daí são percepções, no caso, espacial, né?
se é mais alto, é menos alto, né? Então, são coisas que você percebe porque ocupa o espaço de alguma maneira. Uma figura plana ocupa o espaço, uma figura espacial ocupa o espaço, né? Então, a ideia é exatamente essa observação que você acaba tendo em relação a essas figuras aí no caso, tá certo? E dentro dessas situações, né, da organização espacial, você tem coisas de localização, né? Então, eu tenho uma figura plana, eu tenho uma figura espacial, bacana, mas eu tenho como me localizar também. Então, isso daí você tem que ficar atento, né? Frente, trás, direita, esquerda, né? Então, quatro pessoas sentaram em torno de uma mesa, né, de quatro sindicalistas, como foi na época, foi uma questão da Polícia Civil de São Paulo. E aí o que acontece? O João se encontrava à esquerda, né, do baiano, né? Pedro se encontrava de frente para o carioca, né? Então ele queria que você associasse aí a posição, né, e as pessoas em relação a cada uma das posições. Então você tem, no caso aí, referências, né? Então, frente, trás, direita, esquerda, né? Tá em pé, tá deitado, tá sentado, ajoelhado, né? Paulo está ajoelhado enquanto, né, Carlos está em pé, né? Então, quer dizer, é uma referência espacial para você encontrar, tá certo? E, como eu falei, isso daí é importante você prestar atenção, porque existem palavras, né, no caso, que elas dão uma melhor definição para você. Por exemplo, né, estar entre. Legal? Isso daí você tem que tomar muito cuidado aí com esse estar entre, né? Porque alguma coisa que está entre significa que eu tenho duas extremidades e ela está entre as extremidades. Mas não quer dizer que ela esteja exatamente no centro dessas duas extremidades aí no caso, tá certo? Então, isso daí começa a fazer toda a diferença, né? Então, a banca de jornal está entre a sapataria e a padaria. Legal, né? Então, isso daí é uma situação que é estar entre. Agora, professor, eu tenho como melhorar isso daí, falar que está exatamente no meio? Tem. Se você quiser colocar alguma coisa exatamente no meio, você tem que usar termos do tipo equidistante, posição intermediária, entendeu? Aí, quando você fala isso daí, no caso, você está deixando, né, o elemento exatamente no meio, né, no meio das extremidades, tá certo? É equidistante, a mesma distância. Posição intermediária, a mesma distância. Então, quando você trabalha com isso aí, tem algumas palavras que vão melhorar a sua localização espacial. Isso daí é importante você ficar atento no caso, tá certo? Então, quando nós encontramos isso daí, você, né, vai ficar atento. Que tipo de exercício? Exercício que fala direita, esquerda, em cima, abaixo, né? Agora, João se encontra à direita de Pedro. Legal, mas não quer dizer que é imediatamente à direita dele. Eu posso ter várias pessoas à direita do Pedro, né? E eu tenho uma que está mais próxima e mais distante. Deu para entender? Estar à direita, estar na frente, né? São situações muito vagas. Então, o que acontece? Você vai encontrar, por exemplo, né, aqui no caso, palavras, né, do tipo aqui, ó, né, que você vai falar imediatamente, logo após, né, em seguida, adjacente. Quando você encontra essas palavras, elas estão grudadas, né, tá certo? Então, o livro de matemática está imediatamente acima do livro de lógica, né? É diferente de o livro de matemática estar acima do livro de lógica. Estar acima, qualquer posição acima. Imediatamente se gruda, né? Então, essas palavras acabam mudando, né? No caso lá, o posicionamento. Fica mais precisa essa informação. Legal? E esse daí, quando você olha, é um tipo de exercício que acaba aparecendo aí para nós, né? Por exemplo, aqui no caso, né? Ele fala que os 5 primeiros colocados do último concurso para perito da Polícia Civil foram o Álvaro, o Bruno, o Cláudio, o Danilo e o Eduardo. Beleza? Sabe-se que Cláudio ficou na posição intermediária entre Álvaro e Bruno, Danilo ficou à frente de Bruno, enquanto que Eduardo ficou imediatamente atrás do Cláudio. Álvaro ficou em primeiro lugar e Bruno ficou em quinto lugar.
De acordo com essas afirmações, podemos concluir o quê? Deu para entender? Então, eu tenho, vamos pensar numa horizontal, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Como ele falou aí no caso, tá certo? Não houve empates, legal? Cada um ocupando uma posição aí no caso. Teria que ser um pouco mais preciso, né? Os 5 primeiros colocados no último concurso, legal, né? Então, às vezes o pessoal fala, não tendo empate, beleza. Então, entendemos que é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, não teve posições com 2 peritos aí. Perfeito? Muito bem. O que ele está querendo que você faça? Ele está querendo que você organize isso daí. Né? Isso daí é do tipo espacial, né? Porque você está colocando numa certa ordem, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse uma reta, uma horizontal, seria desse jeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção nessas palavras aí, né? Que identificam o posicionamento. Por exemplo, Cláudio ficou na posição intermediária entre Álvaro e Bruno. Na ordem que apareceu, não vai te ajudar muito. Então, eu inverti. Eu peguei uma informação que estava lá embaixo, né? Álvaro ficou em primeiro e Bruno ficou em quinto, e eu mudei, ok? E eu mudei a ordem da frase. Porque se o Álvaro ficou em primeiro, tá aqui, perfeito? E o Bruno ficou em quinto, perfeito. Eu já localizei esses dois. Aí o que acontece? O Cláudio ficou numa posição intermediária. O que é o intermediário entre o primeiro e o quinto? É o terceiro. Então o Cláudio ficou em terceiro lugar. Deu para entender? Quando eu quero deixar exatamente do meio, eu falo posição intermediária. Agora, o Eduardo ficou imediatamente atrás do Cláudio, né? E o Danilo ficou à frente do Bruno. Então você pode perceber que nós, né, mexemos aqui, ó. Danilo ficou à frente de Bruno, enquanto Eduardo ficou imediatamente atrás. Por que você muda a ordem, professor? Porque quando ele fala imediatamente, ele grudou, né? Então, imediatamente após o Cláudio. O Cláudio está aqui, né? O Cláudio é o terceiro. Quem que é imediatamente, né? Quem ficou imediatamente atrás? O Eduardo. Então, essas palavras vão mudando o posicionamento, vão eliminando situações. Por quê? Quando você fala que Danilo ficou à frente de Bruno, ficar à frente é muita coisa. Pode ser o quarto, pode ser o terceiro, pode ser o segundo, pode ser o quê? O primeiro. Então, essa frase é vaga, mas a frase de cima é precisa, né? Então, ficou à frente. Poderia ser qualquer coisa. Por isso que depois que eu preenchi aqui a vaga do Eduardo, né, a vaga do Danilo ficou mais fácil de você localizar. Então, esse tipo de exercício é chamado de orientação espacial. E, professor, eu não sabia que tinha nome. Tem orientação espacial. Tá certo? Então, no caso aí, você está se localizando em relação ao espaço. Chegar antes, chegar depois, a esquerda do poste, a direita do Pedro, né? O livro de matemática acima do de história. Isso daí, todos eles envolvem, né, um tipo de exercício sobre a orientação espacial. Agora, quando ele pede para calcular distância, é orientação espacial com a visão do tipo quantitativa, né? Quantidade. Legal? Nessas situações aí, como nós falamos, né, tem que tomar sempre cuidado em relação a esse aspecto quanto aos elementos que acabam aparecendo aí. Tudo bem? Então, fica claro aí para nós o termo da orientação espacial e a orientação temporal, não, desculpa, espacial por enquanto, temporal entra agora. Legal? Então, são os aspectos que acabam aparecendo em relação à nossa parte, né, no caso, espacial. Agora, a parte de orientação e organização temporal segue o mesmo tipo de raciocínio, né? Chegar antes, chegar depois, não tem cálculo. Chegou antes, chegou depois. É temporal. Antes, depois, né? Juntos. Então, é temporal aí no caso. Carlos, na corrida, né? Chegou antes do Pedro. O Manuel chegou depois do Antônio, né? João e Maria chegaram juntos. Né? Então, esse é o tipo de exercício que envolve a parte do cálculo. Né? Se ontem foi sexta-feira, anteontem foi,
né? Não tem cálculo. Simplesmente você se localiza, né, em termos de um calendário, né, em termos de chegada antes e depois, né, essa parte. E o outro aspecto, né, que nós falamos aí sempre, é o aspecto do tipo, né, quantitativo. O quantitativo significa que eu tenho que fazer um cálculo, né? Por exemplo, quanto tempo demorou, né? A corrida começou às 9 horas e 2 minutos e terminou às 13 horas, né, e 14 minutos. Quanto tempo durou? Tá certo? O João foi da cidade A até a cidade B em 2 horas e 13 minutos. Né? Chegando lá na cidade B, parou durante, né, 1 hora e 5 minutos para almoçar. Né? E chegou na cidade C às 19 horas. Quanto tempo, né, ele demorou da cidade B à cidade C? Aí são os aspectos quantitativos. Aí envolve o quê? Cálculos. Legal? Então tem duas coisas. Ontem foi domingo, né? Anteontem foi, quer dizer, não tem cálculo, mas é temporal. José chegou antes, José chegou depois. É temporal, sem cálculo. Agora, quanto tempo demorou, né? Essa situação indica para nós, né, que nós temos cálculo para fazer. Beleza? E aí você vai fazer do mesmo jeito, né? Quer dizer, tem cálculo, eu vou fazer cálculo, o outro eu simplesmente vou acompanhar essa marcação dos elementos que aparecem. Tá certo? Então, o espacial e o temporal. Espacial sem cálculo, espacial com cálculo. Temporal sem cálculo, temporal com cálculo. Legal? E aí, então, você tem esse aspecto que aparece aí para essa nossa situação. É o que eu estava falando aí para você, né, em termos de cálculo e sem cálculo, tá certo? Então ele fala assim, se quarta-feira foi 5 dias antes de depois de amanhã, né, que dia da semana foi ontem? Legal? Tem cálculo aí, professor? Não tem, né? Porque ele quer saber se foi segunda, terça, quarta, quinta. Legal? Então é uma situação que ele não quer saber a duração de nada, né? Quanto tempo demorou para... Não foi nada disso daí, percebe? Então ele quer saber que você, né, dando essas instruções aí no caso, qual foi, né, o dia da semana que foi anteontem. Então, como é que eu resolvo esse esquema? Se organiza de alguma maneira, põe numa linha, né? Pode fazer até uma tabelinha, mas o importante é você se orientar. O que nós temos de referência? Né? Quarta-feira foi onde eu cheguei. Depois, né, de 5 dias. Eu tenho antes, né, de depois de amanhã. Olha só. Né? Antes de depois de amanhã. Que dia foi anteontem? Então, você tem que se organizar. Você tem que escolher um ponto de partida. Né? Então, a quarta-feira foi considerado antes de depois de amanhã. Né? Então, eu tenho depois de amanhã, 5 dias antes e depois de amanhã. Então, eu vou me organizar dessa maneira. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Percebe? Então, a primeira coisa é fazer uma reta, uma tabela, para você se organizar nesse aspecto aí. Vamos lá. Eu escrevi aqui, ó. Que dia da semana é hoje? Não sei. Então, eu coloquei o hoje, tá certo? Depois, amanhã e depois de amanhã. Tudo bem? Então, não sei que dias são eles, mas coloquei hoje, amanhã, depois de amanhã. Antes de hoje, né? O primeiro antes do hoje é o ontem. O segundo, né, antes do hoje é o anteontem. Deu para entender a ideia? Então, simplesmente eu fiz isso daí. Eu coloquei. Isso eu sei a ordem. Hoje, futuro. Amanhã, depois de amanhã. Perfeito. Hoje, passado. Ontem e anteontem. A partir daí, eu tenho uma referência, né? Que é saltar 5 dias, né? Depois de amanhã. Então, quarta-feira foi 5 dias antes de depois de amanhã. Então, o meu depois de amanhã está aqui. Tudo bem?
Então, esse daqui. Que dia que é hoje? Não sei. Mas se eu retroceder 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, se eu retroceder 5, é a quarta-feira. Tudo bem? Então, a quarta-feira caiu aqui. Aí, se ela tivesse caído, né, mais um quadradinho para lá, tudo bem. Mas eu sei que, nesse caso, a quarta-feira caiu aqui. Então, a quarta-feira está aqui, perfeito? E, pelo que eu marquei, já está lá, né? O que eu tenho aqui depois dela é o meu anteontem, né? Então, eu voltei, né? Fiz o movimento de voltar no tempo. Agora eu vou fazer o meu movimento de ir para frente. Deu para entender? Então, ele quer saber que dia da semana foi ontem, né? Se 5 dias que eu retrocedi, eu caí na quarta-feira, né? E o dia seguinte é o ontem do meu hoje, olha só que bagunça, né? Esse daqui vai ser o futuro desse cara que foi passado. É isso? Então, se eu caí na quarta-feira e ele quer saber qual é o dia seguinte à quarta-feira, né, que é o anteontem dele, isso significa que eu estou o quê? Na quinta-feira. Né? Então, o que acontece? Você se organiza assim, qual que é a minha referência? Hoje. Coloca lá um quadradinho do hoje, amanhã depois, futuro, voltando, né? Ontem, anteontem. Legal? Tem mais um caso aí, para anteontem lá no caso, né? Se tiver nome esquisito, ninguém lembra, né? Então, faz o quê? Pensa dessa forma. Deu para entender? Então, retrocedi 5 dias, depois eu tenho que avançar, porque ele quer saber o anteontem que nós tínhamos lá. Então, esse é um tipo de exercício, né, que é o aspecto, né, da orientação temporal, mexi com o tempo, mas do tipo qualitativo. Não teve cálculo. Simplesmente eu voltei para trás. Não somei nada, não subtraí nada, simplesmente retrocedi aí no caso. Tá bom? Então, nessa situação aí, nós teríamos a alternativa de quinta-feira. Professor, como é que eu vou resolver isso daí? Como eu te falei, procura uma referência, cria, né, um desenho para poder te ajudar, uma tabela, sei lá, um desenho, uma tabela como eu fiz aí, e a partir dessa tabela se organiza, dessa, né, linha se organiza. Não tem técnica específica para esse tipo de exercício. Ele quer saber como é que você se orienta, né, em relação a esse movimento. Então, é temporal, porque falou hoje, ontem, né, quarta, quinta, é tempo, né? E, no caso, é um aspecto que não envolve o quê? Cálculos. Como é que pode aparecer um que envolve cálculos? Cálculo é cálculo, né? Então, veio essa questãozinha do investigador, né? Um investigador deve apresentar-se à sua nova unidade até às 9 horas de uma segunda-feira. Bacana. Seu veículo é placa final 1, devendo, portanto, utilizar-se do metrô, cujo intervalo entre os trens é de 7 minutos, ok? O trajeto, né, até do metrô até... Desculpa, o trajeto do metrô demora 16 minutos. Então, ele tomou naquela estação, demorou 16 minutos, ele chegou na estação que ele tem que desembarcar, né? E, então, entre um embarque e desembarque, vão demorar 16 minutos. Saiu da estação, ele vai se deslocar a pé mais 9 minutos. Né? Então, entrou no metrô, pegou o metrô. Demorou 16 minutos, ele saiu do metrô, andou mais 9, chegou na unidade lá que ele tem que trabalhar. Perfeito? E um trem partiu às 7 horas e 57 minutos, sabendo que o intervalo entre trens é de 7 minutos. Bacana. O que ele quer saber? Qual é o horário limite do embarque para não chegar atrasado? Legal? Então, qual é o sufoco que ele vai pegar lá, o metrô, para não chegar atrasado, ok? Então, o que acontece isso daqui no caso? Né? Nós temos um aspecto aí dito, né? O aspecto quantitativo, que ele quer saber quanto tempo, né? No caso lá. Então, eu vou ter que fazer alguns cálculos aí. Então, o que acontece? O que eu tenho que saber a respeito, né,
dessas coisas. Agora é conta. Então, o trajeto de metrô são 16, né? Isso pensando no embarque. Ele embarcou, ele vai gastar 25 minutos até chegar na unidade nova. 9 horas menos 25, né? Significa que ele teria que sair justo 8 horas e 35. Tudo bem? Mas tem um problema. Será que existe metrô às 8 horas e 35? Se tivesse, ele chegaria exatamente às 9 horas. Não tem. O que acontece? Eu tenho às 7 horas e 57, né? E mais 7 minutos em cada um deles. Então, se você pegar 7h57 e somar 7 minutos a cada um deles, então eu vou ter às 8h04, às 8h11, às 8h18, às 8h25, às 8h32. Então, 8h32 mais 7, 8h39, é estourável. Então, o máximo que ele pode pegar lá para não estourar o tempo dele é um metrô lá, no caso, às 8 horas e 32 minutos, tá certo? Então, se ele pegar exatamente às 8 horas e 32, que é um horário que ele está pegando o trem lá do metrô, ele vai chegar com uma certa folga. Ufa, 3 minutos aí no caso, mas não chega atrasado. Se ele pegar o próximo metrô, às 8h39, aí ele vai chegar atrasado, tá certo? Porque aí passou a folga, ele vai chegar 2 minutos atrasado. Então, isso daí é chamado, né, no caso, orientação temporal com o aspecto quantitativo, porque ele quer saber sobre quantidade. Legal? Então, é comum você encontrar esse tipo de exercícios na questões de polícia. Você viu que eu peguei tudo questão de polícia, tem mais algumas guardadas aí para a gente brincar, né, com questões no futuro, mas é importante você estar por dentro e, né, como chegar a essas situações. Beleza? É isso aí. Vai estudando que mais cedo, mais tarde começa a estourar os concursos, né? E quem dormiu no trem do metrô perdeu a estação para desembarcar. É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, um abraço e até a próxima, que aí vem novidades. Tchau,